tinha várias amigas travestis e que, como eu chamava meus amigos e amigas, elas estavam no casting, né? Daí, quando eu comecei a ser patrocinado por empresas grandes, né? Essas empresas têm que colocar essa pessoa na passarela. Eu falei, óbvio que tem que colocar. Sei. Daí eu falava, não, óbvio que tem que colocar, não tem, assim, eu prefiro então nem fazer esse trabalho, né? No final das contas, se eu não tivesse tido a coragem de me expor dessa maneira e tivesse a coragem de continuar com esses assuntos, abordando esses assuntos em passarela, a minha moda ia se desvirtuar e o meu estilo ia virar um estilo qualquer. Muito bem-vindos a mais uma espetacular edição do Reset Podcast. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marques da Fonseca, co-host da Alessandra Fará. Alessandra. Sempre alguém tá com raiva de mim, a pessoa me chama de Leitor, Alessandra. acorda de bom humor, fica tranquilo. Mas eu olho pra ele, eu amo quando ele tá aqui do meu ladinho. Gente, hoje temos um convidado que é, assim, um sonho da nossa vida, Alexandre Rescovitch. Muito obrigada. Pelo amor de Deus. Obrigado a vocês. Gente, sabe que é quase... A Tânia me falou, sua assessora, há 26 anos, que é seu segundo podcast, que o primeiro foi pro São Paulo Fashion Week. Ou você já fez mais? Não, eu fiz mais. Eu fiz mais. Fez. Eu fiz uma vez com um pessoal de streetwear pra falar de marcas e Sei. é legal. Umas coisas nichadas. Muito bem-vindo, mas Ale. é legal. Obrigada. Obrigado. Gente, Alexandre Rescovitch é o nosso maior nome por algumas razões, fiz até uma lista. Nome da moda. Desde o começo ele misturou... Você me corrige. Desde o começo, como você sempre fez. O Alexandre tem uma estética única, ousada. Aí ele sempre misturou elementos contrastantes e cria peças com convenções assim meio disruptivas, né? Que é a sua marca registrada. Muitos patchwork, nem se fala essa palavra, mas enfim. Cruzamento de gênero, não se falava sobre isso, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho, era bem nichado. A gente, como se fala hoje em dia, que é um tema Você tem uma master. ideia? Já te interrompendo, já Não, falando. pode ter esquecido. Não, são histórias boas, né? Quando eu comecei a desfilar e decidi que desfile ia ser a maneira que eu ia me expressar, né? Além das próprias coleções de roupas, tinha apresentação, né? E daí, nos meus primeiros desfiles, eu chamava amigos e abordava pessoas na rua e misturava com modelos profissionais de agência e tudo, né? Dentre os amigos... Isso aqui, 90 e poucos. Tipo assim, 91, 92, 93, vamos dizer assim. Tá. Muito tempo, mais de 30, né? 31, 32 anos. Daí, eu tinha várias amigas travestis, né? E que, como eu chamava meus amigos e amigas, elas estavam no casting, né? Daí, quando eu comecei a ser patrocinado por empresas grandes, né? Essas empresas têm que colocar essa pessoa na passarela. Eu falei, óbvio que tem que colocar, Sei. entendeu? Hoje em dia eles pedem. Não, daí eu falava, não, óbvio que tem que colocar, não tem, assim, eu prefiro então nem fazer esse trabalho, né? Porque eu fazia vários trabalhos, por exemplo, para coleções pequenas que não eram coleções para vender, mas que apresentavam uma fibra nova no mercado, um tecido novo no mercado, né? E eram desfiles que aconteciam nas feiras de moda e de tecelagem que tinham aqui, né? Sei. Nossa, esqueci o nome das feiras, olha que louco. E daí eu fazia esses Você desfiles. fez Fenite? Fenite, esse tipo de coisa. Tá. Né? Desculpa, esqueci. E normalmente quem me chamava era o Paulo, Paulo Borges, que dirigia esses desfiles. Então, esse casting de amigos ia todo... de um desfile que era, sei lá, na Faculdade Santa Marcelina de formatura, num lugar fechado, iam para um desfile para 1.000 pessoas, e eram as mesmas pessoas, os mesmos amigos e todo mundo. E daí que não me questionavam diretamente sobre o casting, mas questionavam o Paulo, questionavam outras pessoas, e a gente brigava, porque falavam, não, a identidade do Alexandre é essa, então o casting vem junto com ele, né? Esses amigos vêm, desfilam e tudo mais. Então... O gênero nasceu com você. Não. Muitos estilistas, assim, muito antes de mim. No Brasil, Ale? Não, fora. Fora, né? Não, assim, pra quando essa moda foi institucionalizada, com desfiles, aqui, essa coisa da semana de moda, que você faz parte desse nascimento, dessa coisa mais ordenada. Era o desfile que nem se falava, tinha simplesmente, exatamente. O Johnny Luce entrava ali e saía. Só tinha, não tinha. E daí
é engraçado porque agora eu tô postando regularmente os meus desfiles antigos, Eu vi, né? uma Tipo gracinha. conteúdo que chama arquivo, né? Uhum. E daí eu tô vendo desfiles de 30 anos atrás, 28 anos, olha quanto tempo atrás, né? E daí eu fico imaginando como as pessoas recebiam essa informação assistindo, né? Porque os desfiles você tinha ali modelos profissionais de agência, né? Pouquíssimos modelos e meninas modelos negras, né? Muito pouco, Muito. né? Travestis ou transexuais, menos que as pretas, pessoas pretas. Então, tipo, era uma... E daí quando na minha passarela tinha, assim, tudo isso... Era o né? moderno. Além de era moderno, era muito estranho, Era um estranho receber essa moderno, informação, era. né? Vai, aquele menino é um gênio, mas ele é tão estranho. Né? Mas daí, no final das contas, se eu não tivesse tido a coragem de me expor dessa maneira e tivesse a coragem de continuar com esses assuntos, abordando esses assuntos em passarela, a minha moda ia se desvirtuar e o meu estilo ia virar um estilo qualquer, de qualquer Nem pessoa. tinha essa opção, eu acho. Você é o que você era. Até que depois, quando eu tive a possibilidade de contratar modelos profissionais, mais caras, tudo, eu acabei um período fazendo desfile só com modelos profissionais. Sei. Eu também quis provar disso, entendeu? E daí agora misturo, agora tá muito mais abrangente, né? A passarela. Você ainda acredita no poder dos desfiles? Eu acredito. Qual é a função? Sabe que eu respondo demais essa pergunta, né? A função... Porque a gente achou que... Não, porque as pessoas não estão acreditando, não, né? Elas não acreditam que... Que acho que tudo é vídeo agora. É tudo vídeo. Eu gosto de fazer desfile. Porque, na verdade, eu sempre usei o desfile como um todo para me expressar. Não só a coleção. Então, assim, a trilha, a trilha, o lugar, um monte de coisas, né? E se a gente for esmiuçar, né? Por exemplo, tem um desfile que eu falo pouco sobre ele, mas é um dos que eu mais gosto, que eu fiz em 96 na FAP, onde a inspiração eram agasalhos de esporte, o jeito intuitivo que as pessoas mais velhas se vestem, fazendo sobreposições de roupas, e roupas que estão há muito tempo no guarda-roupa delas, então estampas dos anos 70 com... Era isso, né? E para acompanhar esse desfile, eu imaginei uma trilha que fosse assim. Começou o desfile e a gente ligou o rádio na Antena 1, na música que estava tocando na hora. Era muito engraçado. E era mesmo? Era. Se tivesse uma propaganda. Mas teve propaganda. Ai, que maravilhoso. Daí tocou 4 músicas. Tocou uma música da Madonna, que acho que é Take a Bow. Tocou uma música do Big in Japan, do Alphaville. Tocou 4 músicas. O desfile todo deu 4 músicas, tudo. E daí começou, não sei o que, depois de 2 minutos. 29 horas e 2 minutos, Antena 1, não sei o quê. Então, assim, isso, junto com aquela roupa que, sem maquiagem nenhuma, não tinha maquiagem. As modelos chegavam, elas nem sabiam. Elas chegavam, aonde que é maquiagem? Esse desfile não tem maquiagem. Daí, apavoradas, porque, sei lá, né, tipo, achava que ia... Chegou, vestiu, entrou na passarela. Então, tudo isso era para mostrar um monte de coisas, né? Um monte de coisas. Questionar a própria moda, questionar como aconteciam os desfiles lá em 1996. Então, usar tudo isso, todas essas formas de expressão, eu usava de tudo que eu podia, né? O último desfile que eu fiz... E era roupa nova? Hã? Eram roupas novas? Eram roupas novas. Eram roupas novas, mas tecidos antigos. Tecidos antigos. Tecidos antigos. Olha, essa época de 96, 97, teve ter uma exposição em Paris agora, né? Tem, é verdade. Que você também é dessa fase. Sim, eu comecei a desfilar fora em 98, em Londres, né? Mas assim... Mas eu já fazia roupa desde 93, aqui, né? Quer dizer, né? que teve, não sei se vocês viram essa exposição, uma exposição que chamava 1997, Sim. que foi McQueen, do Galeano. Comme des Garçons também. Todo mundo que estourou, assim, Sim. né? Todos aqueles movimentos, que é aquela coisa do Comme des Garçons, que tinha aquelas coisas... Exatamente, aqueles volumes, né? Aqueles gomos. Então, e você também é meio dessa geração, né? 97, 96. Um pouco. Você se formou que ano? Eu me formei em 94, 93. Em novembro de 93. Na verdade, eu não me formei. Isso é uma novidade para esse podcast. Ai, você é uma fraude. Você já falou isso todo mundo. Não, eu não sou uma fraude. Eu na verdade... Depois de 35 anos, a pessoa chega e fala... Ele não se formou. Não, foi assim... Eu não surgi agora, eu não sou uma fraude. A minha formatura foi em 93, só que eu devia uma matéria. Então eu fiz o desfile de formatura. Depois de 10 anos eu voltei, cursei a matéria e recebi o diploma. Deixaram. Deixaram.
É, claro. Eu tive que prestar vestibular de Ah, novo na mentira. PUC, entrei sem estudar. Por que você quis diploma em 2000 pra você Olha, eu não vou ser te contar preso? porque que eu quis diploma pra ter cela especial, se eu for preso. Não, é assim. Não, eu achava que meu pai queria muito que eu tivesse diploma desde sempre, né? E faltava só essa matéria, né? Faltava um ano dessa matéria que era desenho, eu não lembro, era alguma coisa espacial, tridimensional, sei lá. Então eu fiz durante aquele ano, eu fiz trabalhos sobre os cenários dos meus desfiles, a arquitetura dos cenários, tudo, e isso foi os Você trabalhos que eu participava da entregava. aula? Não, eu não precisei participar da aula. Tá. Porque imagina você tá lá, a pessoa... Não, naquela época eu já dava aula, inclusive, né? Então, tipo, foi engraçadinho. E assim, salvo engano, você vem de uma escola judaica, né? Sim. Como foi lidar com essa identidade questionadora e disruptiva dentro desse ambiente de Nossa, podes e não podes? maravilhoso você ter perguntado isso. É tão engraçado, sabe que eu tenho fases com a religião, né? Às vezes eu procuro, às vezes eu... Porque eu estudei até 16 anos de idade na escola mais religiosa que tem em São Paulo, né? Que chama IAVNE, né? Que fica na Padre João Manuel, lá nos Jardins. E, inclusive, as salas eram separadas menino e menina, só encontrava os meninos com as meninas no recreio. Então, Sei. era uma coisa bem... Não é a mais religiosa que pode ter para um judeu, que forma rabinos, né? Mas era a mais rígida que tinha aqui, né? Porque meu pai também estudou lá a vida inteira. Sua mãe é judia também? Minha mãe é judia também. Meu pai e minha mãe são judeus. Eles nasceram no Brasil, né? Meus avós não nasceram aqui. E é tão engraçado você me perguntar isso, porque eu tô meio pesquisando de novo, não sei por quê, porque na verdade eu não gosto de religião, né? Não só da minha, eu não gosto de nenhuma religião, né? Na verdade eu gosto das coisas boas das religiões. Eu não falo que eu sou judeu, eu falo que eu nasci numa família judia, né? Eu acho que foi o jeito que eu encontrei de falar um pouco sobre o que eu sou, né? Eu não pratico nada, mas gosto, sou curioso pela religião, né? Inclusive, o ano que vem, em 24, eu vou fazer uma exposição de retrospectiva no Museu Judaico aqui de São Paulo. Que ótimo. Né? Então, algumas coisas estão fazendo eu voltar de novo, a ler hebraico de novo, aprender, porque eu fui alfabetizado em hebraico também, né? Olha. Português e hebraico. E eu esqueci quase tudo, então... Eu tô Deve atrás. ser fácil, Tipo, eu não sei por quê, mas daí você me perguntou, realmente é complicado. A minha família, ela nunca foi religiosa, né? Meus pais, meus avós, meus tios-avós, né? Quer dizer, irmãos do meu avô, por parte de pai, eles eram rabinos, Hazan. Hazan é o cantor da sinagoga. Não necessariamente ele é um rabino, mas ele é o cara que canta na sinagoga, né? Os cânticos e tudo mais. E até minhas avós estarem vivas, né? Hoje eu não tenho nenhum avô nem avó. A gente comemorava todas as festas judaicas na casa da minha avó paterna, né? E era ótimo, eu tinha um pouco mais de contato com a religião. Mas falando sobre a escola, né? A escola era uma escola super religiosa e eu tinha muitos amigos lá. Quando eu sofria um bullying danado lá, até por professores, né? Pelo fato de ser... Eu nem sabia o que era a palavra gay, mas por ser afeminado ou por questionar demais o vestir e também mudar meu cabelo muito de cor. Você já tinha isso? Já. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, Arthur. Sei. Você jura que você tinha esse bullying? Tinha, a gente tá falando de quase 40 anos atrás, eu tenho 52. 40 anos atrás eu tinha 12, a gente tá falando de 40 anos atrás. Então eu sofria bullying pelos professores também, né? Que isso é um pouco pior na minha cabeça, sabe? Claro. Sofrer bullying de criança, eu sei porque hoje meus filhos, eles sofrem bullying na escola, então eu tenho esse assunto muito latente dentro de casa, né? Mas não dos professores. Jamais. Hoje em dia é Jamais. inaceitável. Eu sofria bullying de professor. Eu sofria bullying de um professor de biologia. Eu lembro exatamente o que ele falava. Ele me imitava quando eu estava de costas. Era horroroso, tá? Então isso para uma criança... Obviamente eu devo ter 500 mil sequelas disso, né? Que eu não consigo identificar, mas os outros conseguem identificar em mim. Quais são essas sequelas desse bullying, né? Mas eu passei por isso, né? Não que eu passei por ter passado, mas passou, já passou. E na escola era bem difícil, porque você imagina que a... Talvez por isso você tenha um pouco de... De quê? Que você não gosta muito de religião. Justamente, pelas regras, né? Pelas regras todas. Então lá na escola,
eu tinha vários amigos e meu pai e minha mãe falaram, você quer mudar? Você quer todo final de ano, você quer mudar? Eu falei, não, não quero mudar. Então eu tive a opção de mudar, mas eu não quis, porque eu gostava de aprender sobre a religião e a língua hebraica e gostava dos amigos que eu tinha feito lá. Estudei a vida inteira lá, não quis sair de lá, mesmo com os bullying que eu sofria, né? Mas... Ah, não, se você saiu de lá e fez... Daí eu saí de vestibular. lá, lá eu saí de lá em 89, né? E eu não sabia que tinha faculdade de moda, eu acho que já tinha Santa Marcelina. Daí, para mim, o que eu seguiria, né, o mais próximo de moda, para mim, era artes plásticas. Então, eu entrei na FAAP e cursei 1 ano. Daí, o meu pai fez uma pesquisa de faculdades de moda e descobriu que já tinham 3 faculdades de moda. Então, no meio do ano de 90, ele falou, Ale, tem 3 faculdades de moda, vamos visitar? Eu fui visitar com ele. A Anhembi Morumbi, a Santa Marcelina e a terceira eu não lembro qual foi. E daí eu optei pela Santa Marcelina, prestei o vestibular no final de 90, 91 eu já estava cursando. Mas ali você reclamava pro seu pai que você Do queria quê? moda? Não, reclamar não. Eu não reclamava, porque eles sempre foram extremamente receptivos para tudo aquilo que eu escolhi fazer, né? Então, meu pai que me deu minha primeira máquina de costura reta industrial, porque eu costurava numa máquina caseira que minha mãe tinha ganho de casamento, quando ela casou. Uma Singer. Uma Singer mesmo. Só que era ainda Singer de ferro, porque hoje é de plástico, né? Então, era ótimo. Eu costurava nela, daí meu pai um dia chegou com uma máquina industrial e colocou dentro da nossa sala de casa Gente, e virou um ateliê lá, né? Então eles são super entusiastas, né, do Estão meu com você trabalho. até hoje. A vida inteira. E assim, a comunidade judaica é reconhecida pelo time para os negócios, né? Isso mesmo, olha! Boa verdade de casar faz negócio. Durante toda a Nossa, sua inclusive carreira. tem um puta preconceito com isso, né? Eu acho motivo de admiração. Não, eu também acho, mas... Bom, Não, ninguém tá chamando você de safra. não, a gente tá... Eu adoraria, porque daí eu já parava de trabalhar, né? Mas ia cuidar só de Me filho. ajudar a gente. E assim, durante a sua carreira, você criou inúmeras parcerias. Sim. Hoje, mais maduro e mais experiente, o que você olha antes de firmar uma parceria com alguém? Olha, primeiro eu olho se eu vou ter liberdade criativa, porque eu acho que não adianta só ter um retorno financeiro excelente, né? Aliás, por causa de todas as licenças que eu fiz minha vida inteira, eu consegui manter minha marca de prêt-à-porter, que não era licença, né? Então, com esse dinheiro, o dinheiro dos licenciamentos suportavam o ateliê de costura, né? Vocês pularam várias etapas, tá? Tô avisando essa Mas não é entrevista. cronológico, né? Não, porque agora ele licenciou a marca dele de novo, vai. Mas esse é um Tá. fato engraçado. Mas assim, eu olho que nível, não se eu tenho, né? Que nível de liberdade criativa eu vou ter, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu faço, por exemplo, licenciamentos, pode falar nome de Zelo, empresa, né? etc. Melissa, por Sei. exemplo, eu negocio com eles assim, ó, uma Melissa a gente vai customizar de um molde pronto, mas uma eu tenho que fazer do zero, Ah, tá. né? Criar um molde do zero. Então, esse tipo de negociação é feito e me dá um parâmetro de quão livre eu tô para criar. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa é realmente um forecast se isso vai dar dinheiro, né? Porque eu vou me esforçar e jogar toda a minha criatividade se for para criar um lápis ou um vestido de noiva. Tanto faz, né? Eu vou colocar lá meu DNA, vou trabalhar para isso, vou promover isso. Então, para esse tempo todo que eu vou gastar, eu preciso ser remunerado, né? Mesmo que seja uma coisa pequena, uma coisa muito grande. Então, existe essas duas, esse equilíbrio tem que ter criatividade e a remuneração Claro. está justa. Agora vamos lá. Aí você saiu da faculdade, você abriu sua marca. Eu abri minha marca antes. Você nunca trabalhou pra ninguém. Até então, não. Até então, não. Na verdade, Só foi a Core. a primeira empresa que me contratou foi a Zump, em 98. Ah, é, claro. Em 98. Nossa, de Listra, todas aquelas coleções lá. Mas antes mesmo de sair da faculdade, eu já tinha marca. A sua marca, né? Por quê? Porque a primeira vez eu fazia roupas para mim e para minha mãe. Eu aprendi bem rapidamente. Eu aprendi, não rapidamente que eu aprendi, para contar, senão eu já vou ficar 40 minutos só falando disso. Minha mãe me ensinou a costurar, cortar, costurar, modelar e tudo mais, né? E eu fazia isso para mim e para ela. E algumas roupas que eu usava, que eu fazia, alguns amigos mais próximos pediam para eu fazer para eles. E eu nem sabia que o que eu fazia tinha valor. Daí a pessoa falava, eu quero comprar. Eu falei, mas comprar o que eu faço? Te dou, era meu amigo. Não, eu quero comprar. Eu falei, gente, tem gente querendo pagar por aquilo que eu faço, né? E quando eu fiz a primeira camiseta de caveira, né,
branca com a caveira preta, Ah, que foi pro Davi Polak, que é meu amigo até hoje, stylist, tudo, que ele pediu, eu quero uma camiseta de caveira num encontro, falou, não, vamos fazer as camisetas de caveira, e ele pagou, e na hora que eu fui entregar para ele, eu falei, gente, mas não vai com uma assinatura, vai como? Sem nada. era Daí caveirão ou era caveirinha? caveirão. Ah, era aquele Um caveirão caveirão assim. já. Ah. Daí eu falei, não, essa camiseta tem que ter uma assinatura, né? Daí eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou vou criar um nome de uma marca, ou vou pôr meu nome próprio. O que eu estava fazendo era tão particular, tinha tanto minha assinatura, que eu falei, não pode ter uma marca, o nome de uma outra coisa, sem ser meu nome próprio. Daí eu fui um armarinho perto de casa, comprei uma fita de cetim vermelha, fiz uma tela de silk com a minha assinatura, silquei, e essa foi minha primeira etiqueta. Chique. Minha primeira etiqueta, né? Que Lá amor. atrás, né? E Handmade, total. foi assim que foi a primeira roupinha. Será que ele tem ainda? Não, duvido. Ai, Será? gente, podia ter, Davi Polak, essa camiseta. Mas eu tenho foto, eu posso depois, a gente pode Perfeito. ilustrar com ela. E você recentemente voltou para sua marca, né? Ah, não, Sim, conta agora o faz um histórico. ano. Não, aí você foi pra Zoom, aí você É, lançou não, vai. daí assim, daí eu tava explicando que eu tinha marca mesmo antes de me formar. Eu não precisei me formar para ter marca, né? Então, mesmo dentro da faculdade, eu já comercializava roupas, né? E eu saí da faculdade em 93 e logo em 94 eu abri minha primeira loja, que foi na Alameda Franca, né? Era uma preta. Não, era uma branca. Tudo sempre foi branca? Não, era Teve branca. uma preta? Teve a da Melo Alves. Ah, então eu sabe. Ah, tá. Então agora eu li que era lá em Fluor o nome. Isso, Tá. exatamente. E daí eu abri essa loja na Alameda Franca, era um ateliê, né? Era bem legal lá, bem pequenininho, era um sobradinho, ainda tem esse sobrado lá. É uma clínica estética hoje. Mas era ótimo, antes que destrua e vire um prédio, né? Daí eu saí de lá, eu saí da faculdade, já tinha marca, comecei a pensar em coleções mais regulares, né? Primavera, verão, outono, inverno. Fui convidado pelo Paulo Borges a participar do Fito Ervas Fashion, que depois virou Morumbi Fashion e São Paulo Fashion Week. Então esse meio... Daí você perguntou, você nunca trabalhou para ninguém, né? Daí eu fui convidado para ser diretor de criação da Zump. Em 98 eu nem sabia que existia esse cargo, nem tinha... Eu não sabia que existia diretor de criação de moda, né? Assim, eu sabia que existia de agência de publicidade, né? Mas eu não sabia, né, que tinha esse cargo. E trabalhei lá por 5 anos. Depois fui para Core, para Rosa Chá. É mesmo. Depois voltei para Zump num período curto de 1 ano. Meu último trabalho que na verdade nem era diretor de criação, é head de estilo, foi com o grupo Vulcabras, trabalhando com todas as marcas do grupo Vulcabras, Olímpicos, Azaleia e todas essas outras marcas. Verdade, sempre gostou de tênis. That's it. That's it. Não, aí, você se livrou de algumas. No grupo IM. Então, foi quando eu trabalhei 1 ano na Zump de novo. Exato. Aí que todo livrei. mundo assinou, Eu me todo livrei. mundo se ferrou. E você foi o único que você Porque eu não assinou. assinei. Você não assinou. Eu vou te explicar por que eu não assinei. Isso é muito bom. Eu vou explicar exatamente por que eu não assinei. Porque assim, né? como é que... Mas O só Fauzi eu... assinou, o outras Fauzi- empresas A própria assinaram. Zoom. A Mas Zoom. conta pra galera saber o que... Na verdade, assim, quando eu ainda estava na Core, daí me ligaram um dia e falaram assim, ó, a gente tá montando um grupo de moda que chama IM, né? IM. Identidade e moda. Identidade de moda. Daí eu falei, mas que marcas tem? Por enquanto tem a Zump, a gente vai adquirir outras marcas, e a gente queria adquirir a sua marca e que você fosse o diretor de criação da Zump. Daí, tipo assim, isso super brilhou meus olhos, né? Porque primeiro eu ia voltar para a Zump, que era uma marca que eu consumia quando eu era adolescente, já tinha trabalhado lá, então eu entendia da personalidade da Zump, de quem comprava e tudo mais. E além de tudo, eu ia também ser um diretor de marcas do grupo. Né? Então eu ia ser diretor eram muitos negócios ao mesmo tempo, né? Desconfiem. Então era muita coisa ao mesmo tempo, né? Era comprar a marca Alexandre Hershkovich, dirigir, ser diretor criativo da Zump e diretor de marcas do grupo. Nossa. Né? Então eu acabei trabalhando 1 ano nessas 3 funções. Diretor de marcas, fazia um overview de todas as marcas para que elas não fossem concorrentes em produtos. Era uma coisa um pouco mais técnica, não de estilo. Diretor de criação da Zump, diretor de criação, trabalho de diretor de criação e comprar minha marca, né? Então, vamos lá, o trabalho de diretor de criação, normal, um salário de diretor, o outro também tem um salário. Comprar a marca não era um salário, né? Não era um contrato de tanto por mês, não sei o quê. Vamos comprar a marca. Então, faz o valuation da marca, vê quanto vale a marca vale tanto, vai pagar assim, nananã. Tá bom, na hora de
de ler a última minuta de contrato, que estava faltando a cláusula da forma de pagamento, porque normalmente quando você vende uma marca, é muito raro que te paguem em vezes essa marca. O pagamento é à vista. Inclusive, tem um momento muito, muito peculiar de compra e venda de marca, onde você está no escritório do advogado, ou do advogado de uma parte ou de outra, e a pessoa que vai comprar sua marca faz um depósito naquele minuto na conta. Faz um Pix. Você checa se ele entrou. Você vai... E aí Entrou, você posso assina. assinar. É. Cada grupo numa sala. É assim que acontece. Nossa. Daí, tudo bem. Daí assim, então tá bom, então vamos lá, vocês vão comprar marca? Como tá isso? Vamos analisar a última minuta. Na última minuta veio assim, entrada de 5% do valor e 95% pago em não sei quantos anos. Falei, tchau, vou embora. Daí voltei, daí fui para minha advogada e falei, olha, não tá bom desse jeito, isso não vai acontecer, eles não vão pagar os 95%. Né? E daí, nesse meio tempo, eu tinha duas pessoas que estavam vasculhando para mim esse grupo do IM. Uma era a Tânia e outra era o Paulo, né? E eles estavam meio que... Eles chegaram, assim... Com tudo. Tudo, eles iam Não, ser tudo era possível, tudo. assim, trouxeram 3 modelos de fora para fazer campanha, assim, realmente o dinheiro brotava, não sei Alugaram da onde, aquela né? casa maravilhosa ali em frente ao Isso, posto. para fazer o showroom. Que hoje tem pé, foi fechado com coisa, né? É. Não, já foi consulado americano, foi um monte de coisa. Bom, hoje, mas era um imbróglio, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu vendo a marca se vocês pagarem os 100% à vista. Não existe. Vocês me pagarem 5% e os 95%, sei lá o quê, né? No fundo, eles não tinham todo esse dinheiro. Eles não tinham o dinheiro, só tinham o dinheiro dos 5%. Dos 95%, eles iam conseguir com a venda do grupo. É dinheiro que não estava ali, não existia. E eu, como boa família judia, quando era adolescente, eu vendia uma roupa, eu trocava em dólar, guardava numa caixinha de lata. Era isso que eu fazia. Então tudo bem, ó, Você é hoje organizado não. com dinheiro. E também eu guardava dessa maneira. Você gosta de guardar, você não é consumista? Não, eu não sou consumista. Entendi. Gente, mas calma, esse calma. foi um momento. Foi um momento. Foi um momento na moda só vou difícil, finalizar. hein? Foi difícil. Foi difícil. Só que só um detalhe, porque é importante, por isso que eu tô insistindo. Não, tô adorando. Eu confiei neles, né? Porque eles falaram assim, a gente vai comprar sua marca, mas a gente tem que anunciar que já compramos. Eu falei, tudo bem, eu confiei. Então, quando eu fiz um desfile da Zump, que foi um super desfile, naquele momento da entrevista coletiva, eu tive que falar que eu vendi, mas eu não tinha vendido. Ah, você chegou a falar porque estava quase. Depois disso, porque eles estavam contando com essa notícia para captar dinheiro. Ele não existia esse dinheiro. Porque você era isca, na verdade. Mas é verdade, é verdade. E depois eu falei, não, daí eu não vendi. Eu lembro. Daí não vendi, daí eu tive que desmentir. E as outras pessoas... Não, eu tive que contar o que eu tô contando agora. Eu menti que eu vendi, mas não vendi, porque era uma estratégia e eu tava confiando que ia vender, não vendi. Depois de vários meses, isso aconteceu, acabou todo esse imbróglio. Depois de alguns meses, não foi imediatamente depois, a Inbrand se aproximou de mim e era outra conversa. Daí não tinha pagamento em vezes, não tinha nada disso. Sei. A Inbrands é o grupo que formou com Richard, com Elos encabeçando. Com Elos, tem, não sei quais ainda estão vigentes, né? Elos Second Floor, Richards, VR, Salinas, que mais? Tem mais algumas marcas talvez, né? E Alexandre Rascovitch, que ainda é deles, né? Porque as pessoas acham que essa minha volta para a marca, eu comprei a marca de volta. Daí... Você ficou quantos anos fora? Aí você ficou um tempo na Inbrands. Quando você vendeu? Mesmo 2010, eu acho que eu vendi. Já? Nossa senhora, 2010. Aí você ficou um tempão. Não, eu trabalhei mais 8 anos lá dentro. Eu lembro que você ia de ônibus, ou que ninguém... porque era mais fácil, porque era super longe. Porque era lá no Largo 13. Eu sei, do Boba Gato lá. Daí eu morava em Higienópolis. Olha, eu sei de tudo. E daí o prédio do Bertolini, era um corredor só de ônibus. Daí eu falei, não, tem dias que eu vou de
porque eu não tenho carro já há 15 anos, né? Então, é uma das perguntas que você ia fazer, né? O que eu faço para melhorar o mundo, né? Sustentável. Não ter carro há 15 anos. Pronto, você respondi. E assim, como foi voltar pra casa? Como que você achou a sua casa? Você diz o que? E Voltar pra... foi... Não, aí você ficou de 2018, você parou. Você Não, saiu. Daí eu saí em 2016. 16. Porque... Aí sua marca foi desenhada por quem? Não sei. Porque daí, assim, o meu contrato vencia em 31 de dezembro de 2015, alguma coisa Sei. assim. Se eu tiver errado, é 16 ou é 15. Tá. Daí, minha equipe inteira lá, uma equipe enorme, eu falando, gente, meu contrato não está sendo renovado, falta 6 meses, ninguém falou nada, falta 2 meses, falta 1 mês, acabou meu contrato. Daí todo mundo, a gente trabalha sempre, eu nunca na minha vida tive uma sala para mim de trabalho. Eu trabalho numa mesa e todo mundo trabalha junto, eu não tenho uma sala Sei. sozinho, que eu estico o pé, que eu durmo à tarde, que eu tenho um frigobar, não tem nada disso. Não, Então- eu esperava mais de você. Pois é, não. Poderia, mas não tem. E daí eu falei, gente. Não é sua cara ter. Daí eu falava, gente, amanhã eu vou, pros mais íntimos, eu vou soltar um comunicado que eu não tô mais aqui. Não, mentira, ali não é possível. Daí um levantava, ia conversar com o presidente, Você não um foi lá chorava. e Eu fui avisar? até o último dia. Mas você falou, se meu contrato vai vencer, vocês não vão renovar, não? Não tem a avisar. Eles sabem. Eles sabiam, Você só dá que não. uma A conversa. aviso, A conversa. né, Contrato Xuxa? vai vencer. 30 dias antes. A conversa da renovação demorava para chegar. E na hora da renovação, por que eu que decidi não renovar, né? Porque, Bom. não fui mandado, porque não tem mandado embora, o contrato vence, né? Não, mas Então- eles também não queriam... Não, eles queriam. Ah, não, Mas eles daí, queriam. assim, a única coisa. Eles Eu queriam renovar sentia. menos. Eu sentia. Não, eu sentia que eu queria fazer. Não, eu tinha umas cláusulas muito rígidas de exclusividade. Muito rígidas. Né? E eu queria fazer outras coisas. Eu falei, gente, eu quero fazer outras coisas que não vão competir com o que eu faço aqui. Eu quero dar aula, eu quero isso, eu quero... Ah, não, tem que ser exclusivo. Então, a exclusividade que me fez sair de lá. E eu não, imagina, eu não tenho nem, a gente não tem nenhum problema como pessoas e como marcas. Eu tô trabalhando de novo lá. Então, aí E você... continuamos falando, Sei. eu com a Adriana Bozon, que é uma das donas, com o Nelson Varinga, eu falo com eles no momento que eu precisar falar. Não foi uma saída brigada. Foi assim, eu não quero ser eu quero que cláusulas de algum tipo de exclusividade caiam essas cláusulas, porque eu quero fazer outras coisas da vida, né? Por exemplo, eu não poderia nem ser sócio de um posto de gasolina. Tô chutando, tá? Sei. Eu não poderia ter outro negócio Mas onde me e dedicasse. a Toque Stock, a Zelo, você... Não, isso tudo é da marca, nunca foi meu particular. não é seu, da quando eu vendi a marca, eu tinha várias, vendia empresa e marca, né? Eu tinha várias marcas, Hershkovich Alexander, Hershkovich Jeans, AH, várias marcas que eu às vezes lançava, às vezes não lançava, e tinha 9 lojas, contrato de distribuição, tinha muita coisa. E tudo foi, né? Tinha 25 licenciamentos, né? Daí Caderno, tudo. Tudo, isso foi tudo no bolo, porque a marca não tinha como eu ficar com um pouquinho, eles Mas você recebeu a vista desse. à vista, naquela salinha do lado, assim. É um momento maravilhoso. Ai, que delícia. É bom. Quando dá certo. Quando dá certo. Daí eu trabalhei lá até 2016, um tempão, mais 7 anos por aí, como diretor de criação. E depois não renovei por causa dessas cláusulas de exclusividade que eles queriam manter de qualquer jeito. E passou um monte de tempo, e agora, no meio do ano passado, já faz 1 ano e pouco, eu tenho um amigo e uma amiga muito próximos também do mercado de indústria, fabricação e tudo, de bolsas e tudo. E a gente conversou e falou, não, vamos abordar o Nelson, ver se ele licenciaria De volta. a sua ex-marca para você de volta. Ou seja, hoje eu pago para usar a marca Alexander Hershkovich. Gente, e assim... E isso é inédito no Você mundo. tentou eu pesquisei. recomprar? Não. Porque é muito caro. Não tenho mais. Não tenho mais dinheiro. Não. é muito Quantos caro. anos você está licenciado com a sua própria marca? Mínimo 10. Tá.
tá? Então temos mais 9 pela frente garantido. Não, mas a minha ideia é ficar 20 anos nesse trabalho, até 70 e poucos anos, E né? depois... Ah, não sei. Você tá organizado, gente. E aí vai viver o dinheiro que construiu, entendeu? Ale, não me faça Não, 70, porque eu vou ter que fazer também. Se você Ô, fizer. fia, não, mas assim, não, não é organizado assim, vou 20 anos. A minha ideia é assim, Você gosta mesmo. eu gosto de trabalhar na marca Alexandre Você não tem Rascovich. medo de fazer, vou fazendo, vai vender? Não, porque a gente já tá fazendo e já tá vendendo, né? Então, Não, na sua vida. não, sempre tinha. Então, a gente Você tem- gosta de vender? Gosto bastante. Ah, você gosta de vender. Você não é que só gosta de desenhar, não. Não. Inclusive, isso eu aprendi super da minha mãe, né? Tem um caso tão engraçado. Quando eu fazia roupa sob medida, lá nos 90, lá pra trás, ainda dentro da casa da minha mãe, eu falava, mãe, peguei esse vestido pra fazer. Daí fazia tudo. Aí quanto eu vou cobrar? Daí, sei lá. Aí eu vou cobrar R$ 500. Tô chutando qualquer valor, tá? Daí quando eu pegava o telefone, que era telefone de discar, né? Quando eu pegava o telefone de discar pra falar pra pessoa, era 500, tá? Eu fiz a conta com a minha mãe. 350. Eu abaixava. Eu sente vergonha. Medo. Daí minha mãe dava uma puta bronca. Achei que você ia- Deixa que eu que vou falar, então. É 500, né? Daí eu Fui aprendendo na fui marra. aprendendo na marra. Hoje não tem muito desconto. Eu já faço preço certo. Ale, você se considera tímido ou introvertido? Qual porque você não- seria a diferença? Pensando bem. Mas não me complica. É que assim, introvertido Não, é uma deixa pessoa eu. que não gosta de gente. Não, deixa eu. Ai, Sérgio, meu É assim. terapeuta, meu terapeuta sabe explicar isso. Não, é assim. Porque eu sou tímida, mas eu sou extrovertida. Ó, entendi. Eu acho que eu sou os dois, então, porque assim, eu, até há pouco tempo, às Você vezes, gosta de gente? das que eu já conheço. Então você já não vai conhecer mais ninguém, né? Brincadeira. Eu gosto de gente. Mas de também, muita gente junta, não. Você faz reunião na sua casa? Bem jantar? pouco. Pouco, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar, de receber. Sei. Mas eu tenho feito menos, Tá, né? então vai. Tenho feito um pouquinho menos. É feliz. Mas eu vai. acho assim, eu tinha sérios problemas, por exemplo, de entrar em lugares sozinho, entendeu? Então, às vezes, eu fazia umas viagens a trabalho sozinho, tipo assim, e eu queria ir num restaurante que eu amava tudo. Daí, assim, eu passava na frente do restaurante, você tava muito cheio, se não tinha uma mesa que eu ia entrar rápido e sentar, eu não entrava. E não Mesmo ia. se ninguém te conhecia? Ah, não era porque Mas você hoje era acabou, conhecido. tá? Ah, Não, acabou. eu tô falando de lugar Fora. fora daqui. Ah, já Lugar acabou. que não tem gente que me... Não tem nada a ver de antes e depois de você Nada a ver, nada a ver. nada a ver. Mas assim, e você gosta de televisão, você gosta de fazer coisas... Eu tô adorando estar aqui. Por isso que eu acho que Tá você... tudo eu tô bem, vendo. entendeu? Tá tudo ótimo. Porque assim, porque um tímido teria... Né? Não, mas acho que eu E já você passei, porque acho que a gente Mas vai você ficando sempre velho falou e as muito coisas bem. vão... Sabe quando você é criança e fala, nossa, eu não posso ficar pelado na frente de ninguém, e hoje você falar, eu ficaria... Foda-se, é. Né? Não exatamente isso, mas esse exemplo, né? Sei. Então acho que a idade vai te deixando um pouco mais... Acho que é a vida mesmo. Por Pau no exemplo, cu, eu tiro sabe roupa na assim? frente de todos os meninos, porque eu acho que eu convivi muito com as meninas modelos, que sabe troca de é roupa. verdade, é verdade. Então, assim, pra mim, eu troco de roupa. Você não fez. Eu troco, né? Eu tenho que ver coisas que eu não pedi. que eu não pedi. Você ama. E eles- Ai, Ale, pera. Calma. Então tá. Escolhe um Não, assunto. Tá bom, mas Você foi o único esse podcast é de brasileiro. sustentabilidade, Qual? tá? Ele não falou nada. Mas de podemos falar que eu sustentabilidade. adoro. Calma, a gente vai chegar. Mas podemos passar uns 10 minutinhos, obrigado. tá? Você foi o único brasileiro a fazer parte da Federação Francesa. É verdade. Como isso chegou pra você? Eu não sei se eu fui o único, porque Eu acho acho que sim. Não, porque teve o Ocimar Versolato e o Icários. Sabe o Icários de Menezes? É muito meu amigo. Ele Beijo, também, Carlos. ele também foi, né? Em épocas diferentes, porque é bom que seja esclarecido um monte de coisa. Eu quero voltar aqui numa parte 2, tá? Tá. Se vocês permitirem, porque tem muito Sim. assunto. Teria uma hora para falar de sustentabilidade, por É. exemplo, que é um assunto que eu estou estudando há 8 anos, né? Então, e o meu goal Vamos falar um fazer, pouquinho, o meu então. goal é fazer upcycling em série em grandes marcas, que é uma coisa que eu apliquei na Malve. Na Malve. Ah, e a gente tem o moletom da La Garçon. Isso. Tá. Então isso é um dos goals que eu Nossa, acho é que muito é. assunto, a gente não falou nada É, da La Garçon, pois é. nada. Tá, Só vai. que assim, por exemplo, o Ocimar Versolato, ele era uma marca radicada na França. Era.
fazia parte da Chambre Syndicale. A minha marca nunca foi radicada na França, era brasileira, né? Então tem um pouquinho de diferença, assim. A do Icarus também era de lá. Entendeu? Então realmente pode ter sido, né? Brasileira, Brasileira, sim. Porque hoje em dia eles tentam pegar gente de fora, de outros continentes, mas naquela época do Alexandre era mais difícil. Né? Hoje eles abriram para Índia, Líbano. Não, acho que eles pegam, Não? sim. Acho que, na Já verdade, tinha naquela na época? minha O processo cabeça, é bizarro. eu acho que existe. Eles te convidaram? Eu fui convidado, só que assim, tem coisas que tem que pagar, é um sindicato. Então, assim, tem coisas comerciais por trás disso. Claro. Então, tudo bem, se eles tiverem 1000 marcas sindicalizadas, eles têm 1000 contribuintes ali. Então, assim, temos que analisar. Já entrar na de alta costura é outra coisa. Né? Não sei que já passaram de 36 maisons, eu não sei quantas tem lá agora. Mas eu nunca tive essa pretensão, não faço alta costura, não existe alta costura no Brasil, e esse é uma hora de debate ainda também sobre isso. Né? Porque eu uso errado o termo, é o termo específico de lá. Né? Eu fui o único mesmo. Na verdade, eu comecei a desfilar em Londres. Eu desfilei acho que 3 coleções em Londres. Depois eu fui chamado para desfilar em Paris e pulei para Paris. Desfilei muito tempo, acho que foi o lugar que eu mais desfilei. Na verdade, eu desfilei 20 anos fora do Brasil, 40 coleções. É muita coisa. Muito dinheiro, muita coisa. E daí depois Nova York. Daí foi cortado tudo lá na Embrands. Porque daí eu não mandava mais, né? Então assim, vai ter desfile? Vai, não tenho como chiar, entendeu? Entendi. Mas foi isso. Mas foi legal esse tempo. Eu abri portas muito grandes Pro para Brasil, pra moda também. brasileira. Que era uma das coisas que eu ia falar no começo, que vocês não deixaram eu falar. Pode falar. Agora não vou Não, falar. mas é uma Mas parte você curiosa. foi, naquela época, você e a Gisele Bündchen. Ela com muito mais força, né? Mas Eles foram os embaixadores da mas moda. era legal. Foi uma época muito boa. As pessoas tinham extrema curiosidade sobre o Brasil, né? Mas muita curiosidade. Gente, Morumbi Fashion era como se fosse... Você via todo Paris mundo. Fashion, todo Você mundo. via a Isabela Blow, você via, era muito todo legal. mundo. E tinha uma curiosidade gigantesca pelo que era produzido no Brasil, pelo desconhecimento do que é o Brasil, né? Desconhecimento lá fora, né? Também a gente não conhece muito da Dinamarca, então Claro. não dá pra culpar ninguém, entendeu? Uma coisa é não saber onde geograficamente ficam as Agora coisas. a gente tá sabendo bastante da Dinamarca, que virou moda. Pois é. Por isso que eu citei. Agora a gente sabe um pouco mais. Então Mas, as olha, pessoas não eram obrigadas a saber como era o Brasil. Puxando Copenhague lá, Dinamarca, vamos falar de sustentabilidade. Vamos gastar esses minutos. Nossa! Você tá estudando faz 8 anos? Tô, porque quando saí da marca Alexandre Rascovitch, eu fui convidado diretamente para fazer roupas na La Garçonne, que é uma marca que não é minha, as pessoas acham que é minha, mas não é do Fábio Souza. E ele tinha um brechó, sempre teve um brechó em Belo Horizonte, esse brechó mudou para São Paulo. Ele comercializava roupas antigas e móveis antigos. E quando eu saí da marca, ele falou: olha, vamos desenvolver um negócio de moda com a La Garçonne e você não fica sem espaço para mostrar sua expressão, porque eu não tinha mais marca, eu não queria criar uma marca nova, empenhar dinheiro, comprar máquina, sabe, um monte de coisa assim. Então, entrei na La Garçonne, só que daí o Fábio falou: olha, só que aqui é o seguinte, tudo é reutilizado, a gente só vende roupa antiga, só móvel antigo, a roupa não pode ser, ela pode ser nova, mas com alguns conceitos de usar estoque de tecido pronto, não mandar fazer nada, só usar coisas que estão no mundo. E daí eu tive que estudar para falar. E hoje eu posso falar, até não como assim um profundo conhecedor, mas de práticas de como fazer uma roupa mais sustentável, eu posso falar, eu tenho segurança para falar. Mas além do reaproveitamento do que já está pronto, o que você acha que poderia fazer uma diferença no mundo? Assim? Então, eu acho assim, depois de ter feito... Porque a La Garçonne é uma marca bem pequena. Você saiu da La Garçonne? Não, eu tô lá. Você é diretor criativo? Não, o Fábio que eu sou estilista. Você Ele é meu chefe. Mas assim, Você entrega quantas coleções? Entrega 8 por ano. Não, assim, com o meu trabalho na Alexandre Rascovitch, meu trabalho na La Garçonne tá muito pequeno hoje. Porque, por causa de tempo mesmo, né? Então, porque na Alexandre Rascovitch a gente além de fazer coleções de roupa preta-porter, desfiles e tudo que a gente fez em dezembro do ano passado, vai fazer outro agora em novembro. Ainda não consegui fazer 2 por ano, mas a partir de 24 vão ser 2 por ano. Quer fazer 2 por ano? Quero. Daí, a gente já tem
a gente já tem 12 contratos de licenciamento em andamento só em um ano. Até o final do ano vão ter 23 contratos. Então eu vou ter que ser exclusivo da marca Você vai Alexandre. voltar com tudo. Fala tipo- os que você pode falar já. Onde Não, achar não, ele? Zelo continua, vamos ter Tox Talk de De novo. novo. Adoro. É, A minha canequinha de caveira. caveira de Amine quebrou. Da Mini, meu do Deus. lacinho. Vamos ter algumas. Algumas Tá. eu posso falar, outras não. Tá. Mas vão ser umas 20 e poucas até o final do ano, né? Mochila, lápis, caderno. Tudo que eu Aquela conseguir, coisa. tudo que eu achar que é Você pertinente, adora. né? Eu amo também. Que eu possa fazer, né? Isso vai acontecer tudo de novo além das roupas, né? Mas daí, na La Garçon, como é uma marca pequena, a gente se especializou em fazer upcycling de roupas usadas, né? Então a gente faz, não dá para fazer em série, porque a gente não consegue comprar em lojas de segunda mão ou em Volume. volume da mesma coisa. Tipo, esse tricô, 4 desses idênticos da mesma época para fazer uma coisa em série. Porém, nos estoques de roupas novas das grandes empresas, dá para fazer upcycling em série. Que é isso que eu tô lutando, porque eu acho que talvez esse seja um turning point Sobra importante. muito. Violentamente, né? Sobra tudo, sobra muito. Sobra muito por erro de estilista, por erro de comprador que comprou a mais e achou que não ia vender, por vários erros, né? Erro de fabricação e tudo. Então, a gente fez uma primeira experiência na Malve, né? Nesse ano onde a gente escolheu, acho que 15 itens em jeans que tinham mais de 200 unidades no estoque. Sei. E a gente fez uma ressignificação em série. Mas você desfibrou ou não? Não, a gente pega a peça pronta, a gente pega... Não é refazer o fio, é refazer a peça pronta para peça pronta. E ela volta para o mercado com outra cara, com outro significado e vende de novo. Então não precisou fabricar É uma aquelas tantas... reciclagem física, não é química. É um upcycling em série. Sério. É esse que é o mais difícil, que eu acredito hoje na sustentabilidade. Sim, tendo estado, então, dentro de uma marca que vem desse conceito de reaproveitamento de material, o que isso impacta hoje na sua autocrítica no processo de design? Impacta totalmente, porque não existe volta, né? Quando você tem a cabeça já certa, né, para ser sustentável, você não consegue não aplicar isso em outros trabalhos. Tipo assim, agora eu tô no Alexandre Rascovitch, vou Esquecer cagar tudo. tudo, entendeu? Não, Vou voltar pro Paetê, sem limite. porque Alexandre Rascovitch não tem como base sustentabilidade, a La Garçon tem, entendeu? Então eu tenho que, assim como todas as outras marcas que são como a Alexandre Rascovitch, que não nasceram na sustentabilidade, estão correndo atrás. O discurso não... Então assim, Lá a gente compra matéria-prima só em estoque. Não, ele vai vender sustentabilidade. Não, Você vai vender design. Sim, mas no momento que eu tenho uma oportunidade de fazer um licenciamento sustentável, eu vou fazer. Tem que fazer, Assim como uma marca não sustentável totalmente também tem essa oportunidade e vai fazer. Então, assim, são caminhos diferentes, né? Sim. Então, assim... Mas uma coisa que eu vi na loja ontem. Mas que eu deu pra fui lá. entender? Qualquer lugar que eu trabalho hoje, eu não tenho como não aplicar. Algumas coisas, entendi. Para ser uma obrigação e Por exemplo, necessidade. uma coisa prática Tem que eu como. vi ontem na loja. As suas camisetas e moletom não tem etiqueta mais, é tudo silk. Não. É silk? É um silk. É um silk... A etiqueta de composição. então isso é tipo... Isso é um pouco. Não, é totalmente, porque parece, é pequeno, tá enganando. Não é nada disso, é Eu verdade, também tá? acho. Tipo assim, ontem mesmo eu tava fazendo uns testes de estamparia para fazer uma camiseta agora, para outubro, e daí o designer falou, mas não pode ser no fundo preto? Eu falei, mas eu não tenho estoque de minha malha preta, só tenho de branca. Então vamos gastar a branca, depois a gente vai para preta. Então, isso é automático, não é que eu fiz uma reunião e lembrei que a sustentabilidade... Já tá, entendeu? Já tá. E uma coisa super importante... eu chutei? Ou foi para da mesa? Uma coisa super importante. Essas coisas têm que ser faladas por enquanto, né? Porque esse mindset não tá totalmente na cabeça de todo mundo. Então, daqui 10 anos, você não vai discutir se a marca é sustentável ou não. Ela já vai ter que ser, senão ela vai morrer. Então, não tem discussão. Só que agora é o momento de implementação. Implementação, sei lá. Então, tem que falar. Então, por exemplo, por que eu falo? Por que eu uso? Por que a La Garçon fala de sustento? Fala o que faz, quais são suas práticas? Porque, por um motivo muito simples, tem gente que não gosta de usar roupa usada por outro. Então eu tenho que avisar que é roupa usada, senão eu estou enganando a pessoa. Como que eu não vou avisar? Olha, essa parca militar é dos anos 40, da França, ela foi higienizada, pintada e ela
eu tenho que contar tudo isso. Eu não posso ficar, tá intrínseco no trabalho, nanana. Eu tenho que contar as coisinhas, entendeu? Porque senão a pessoa tem que saber o que ela tá comprando, ela tem que disseminar isso daí. Assim como a La Garçonne, ela não tem uma força de venda para que todo mundo use uma coisa da La Garçonne e vire, todo mundo tá sustentável, ela tem uma força na fala e no discurso para incentivar outras empresas a fazer a mesma coisa ou se juntar com outras para fazer. Exatamente. Entendeu? Então e você não pode se eximir, porque você é uma voz que as pessoas não olham dá. para você Não tem como direcionamento não tem como. de... Inclusive, quando eu tenho que, por algum motivo, comprar uma coisa pronta, eu falo também. Falo assim, isso aqui não é sustentável, se eu tive que comprar porque não tem como ser sustentável ainda. Então também as coisas que, não é que é coisa ruim, não dá para falar isso 100%, é muito difícil uma roupa usada ser 100% sustentável, porque você tem que eventualmente trocar um zíper, um botão e você troca por um novo. Então ela fica 99% sustentável, vamos dizer mas assim. é tudo uma questão de escolhas, né? Você Não, sempre e tempo o que também, dá o tempo também, né? Assim, tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Nenhuma marca vai Porque ser a gente tá meio sustentável sem do dia para a tempo. noite. Não, Mas não vai ser. Esse processo é gigantesco. Espaço gigantesco, né? É que Essa a gente tá com virada. medo, assim, não é só a moda, né, que tá sob o escrutínio, né? Todas as indústrias, bens de produção de consumo, precisam rever seus processos. Agora, assim, urgentemente. quem está criando moda, criando uma marca hoje, já tem a possibilidade de nascer sustentável. Então não precisa fazer a virada, entendeu? Já nasce com esses conceitos, porque vai ser realmente muito difícil dar essa virada daqui a alguns anos. Agora dá para fazer. São 3 coisas que já dá para fazer. Por exemplo, você vai Na nascer moda? de moda sustentável. Usar somente matérias-primas que já estão produzidas no mundo. Se você tiver que mandar fazer uma matéria-prima, que você faça com fibra reciclada. Certo. Tá? Ou de poliéster, ou de algodão, ou de linho, ou de outras técnicas que tem. Então, isso é uma coisa super importante. Falar sobre isso, né? Isso não adianta ficar é subliminar minha mensagem. É óbvio que eu uso tecido reciclado. Não é óbvio que você usa tecido reciclado, porque a minoria dos tecidos à disposição são recicladas, a maioria é não reciclado. Então tem que contaminar as pessoas no bom sentido com essa mensagem. Tem algum tecido que você... Tá, não, é porque a gente sempre fala, né, de marcas que comunicam o que não precisa ser comunicado, ou que na verdade aquilo seria uma obrigação. Qual é a sua visão disso? Calma, a gente precisa comunicam... falar para que as pessoas entendam. Não, eu acho que a primeira coisa a gente tem que contar para quem vai consumir o que está consumindo. Primeira coisa. Isso não tem, isso mesmo se não entendeu? Agora tem que treinar a vendedora. Não, porque as pessoas estão perguntando, elas estão perguntando aonde é fabricado. Daí você já começa, já vai vir todas aquelas interrogatórias. Quais são? É fabricado aonde? Tem poliéster? Tem consumidor que que vai a fundo, né? É fabricado aqui mesmo? Tem. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que você tem que ser uma empresa limpa, que mostra tudo que faz, né? Então, assim, esse tecido reciclado, eles já sabem essas palavras. Já sabem. Não é um bicho de 7 cabeças mais. Mas você acha que a etiqueta tá com os fins contados? O quê? A etiqueta? A etiqueta física? Se ela for de poliéster reciclado, tudo bem. Tudo bem. Na minha visão, tudo bem. Você não tem problema ainda em deixar de usar, porque sai nanopartículas na água. Da etiqueta? Não, da massa. Não. Das coisas que você... Mas assim, se é reciclado é porque ele já foi a garrafa, já foi jogada fora indevidamente. Mas quando você lava, sai a nanopartícula na água. Quando você lava a roupa? Se a roupa tem poliéster. Aí é problema da fibra do poliéster também sai? Esse que é o problema da gente reusar o poliéster muito. Então, mas aí qual é o problema? Eu vou te dar... Aí você vai usar ele para fazer peças outside, que você não lava muito, tipo quebra-vento, que você não lava. Porque o problema do poliéster e poliamida, a gente tem que fazer esse episódio, tá vendo? Ele, quando você lava, ou você tem que lavar ele no tal do saquinho. Quem que usa o tal do saquinho? Ninguém. E as máquinas... Cada roupa que você vai colocar? Mas calma, vamos dividir em fases, né? Vamos usar roupa e fibras recicladas, certo, e daí já vai... Porque não vai dar de uma vez. E, por exemplo, algodão. Você faz campanha de sol do algodão? Não, ninguém me convidou. Não vai fazer, Eu amo, tá? Não vou fazer não, hein? Eu não deixo. Ninguém me contratou. Não teve a salinha. Não teve? A salinha de assinar o contrato. Não, porque senão a gente tá numa demais dúvida. algodão. Mas você procura o orgânico? Procuro, óbvio. Procura. Mas por quê? Nossa, porque eu fui lá... Também tem problema? Nossa senhora! Parece que 70% de todo agrotóxico do mundo é no algodão.
Entendi. Então, assim, a gente tá meio sem saída no volume. Por isso que eu acho muito interessante quando você traz essa coisa de usar o que já está pronto, né? Porque daí não tem muito jeito, né? Daí usar o que tá pronto, você fabricou menos. Mas daí tem um grande problema que eu vou deixar para a próxima. Vai. Eu faço roupa, Ah. né? E eu falando isso, tô falando para as pessoas não comprarem, não mandar fazer tecido, né? Como que fica a moda, né? Pra evoluir. Não, como ficou as indústrias de tecido, né? Elas também têm que ir junto com a gente, né? Pra gente continuar comprando Vai chegar aqui tecido. agora, o próximo entrevistado Ai, hoje. tá chegando, se esconde. Não, ele é um cara super sustentável de tecido, eu vou te perguntar. Ótimo. Ô, Ale, só me fala, eu sei que a gente já estourou 2 minutos da sua carreira off moda. Off moda. Você vai voltar com o programa, que eu tô sabendo. Ah, então, sim, com Por que que você Descosturando gosta com de Hershkovich. Ah, tá. Já tem 2 temporadas gravadas. Sei. Como né? chama? Descosturando com Hershkovich. Qual canal, já sabe? É no I. No I. canal I. Maravilhoso. E fala de Sua mãe, tá? upcycle. Minha mãe, o Rod, que é meu super amigo, tá? Sei. Fala de upcycling. Então a gente escolhe duas pessoas por episódio. Vamos ver vocês dois, né? Daí eu vou no seu guarda-roupa e faço uma escolha de roupas que você não vai usar e no seu. E daí eu faço, com essas roupas suas, eu faço uma roupa pra ele, com as roupas dele eu faço uma roupa pra você. Ah, que massa. Só reutilizando roupa pronta. Ai, a gente não vai junto. Você faz a escolha, eu quero guarda-roupa dele. Não quer o meu, quer sim. Quero não. Eu quero guarda-roupa dele, não o guarda-roupa dele como é. É do bisavô dele, umas coisas maravilhosas. E o ano que vem, vai sair a primeira temporada esse ano, a segunda Ele não ano quer que o meu, vem. porque o meu é tudo reciclado, meu. Não, você usa. Isabel Marran, tá, essas meu? coisas desenhadas. Eu não, é só pra isso. Desenhadas. Desenhadas à mão. É isso. Daí o ano que vem, Quando estreia o Descosturando? Olha esse aí. ano acho que vai ser em dezembro. Tá. E daí tem o ano que vem, o do ano que vem que já foi gravado também. Nossa! A gente já fez 2 em antecipação, porque Você ama, né? Eu gosto bastante. E no ano que vem tem um documentário sobre a minha carreira na HBO Max, né? Que vai sair também, eu só não sei se é primeiro ou segundo Quem semestre. dirigiu? Eu e Rafael Barioni, que é um amigo meu, que é um diretor. Ótimo. Nossa, fundamental. Quanto tempo tem esse documentário aí? Por enquanto, 1h52. Tá ótimo. Pode ter mais um pouquinho. Pode ter mais um pouquinho. Eles querem fazer você cortar? Não. Mas eu tô fazendo... Essa eu ia perguntar, porque estamos precisando, gente. É legal deixar registrado, né? Claro, Ale, pelo amor de Deus, precisamos disso. Gente, o Alexandre vai voltar. Se vocês quiserem, mandem mais perguntas. Não fiz uma pergunta que eles mandaram pra mim. Faz uma, tem aí? Então, eu não sei de onde buscar. Tá bom, Peraí, então peraí. a gente faz a parte 2. Eu fiz a foto, não Faz a te parte 2 só mando. com perguntas. Não, eu acho que eu tirei a foto. Peraí, gente, não briga. Ai, tirei. Gente, não briga comigo. As novas colaborações da retomada da marca, já falou. Você já censurou a empresa? Essa pessoa é minha amiga. Ai, Ele não me meu Deus. censurou, gente. Não é censurar, Ele não me jamais. censurou, porque teve Embora ela uma... precise. Não, foi o Fábio que não gostava muito de mim, não é o Ale. Fábio, Fábio. vai assistir, depois ele te manda uma mensagem. Eu vou mandar, mas ele não gostava mesmo, todo mundo sabe, Fábio, não tem problema não. Mas eu sou mineiro, eu sou fofo. Como ele se vê com marca homônimo há daqui 10 anos? Com a marca homônima? Eu falei que eu pretendo trabalhar já 20 já anos falou. com a marca. Você comentou em um EP que você tinha brigado com o Ale. É só lavação de roupa esse programa, a gente não assiste. Comenta sobre isso, eu não briguei com ele, eu fui expulsa de um desfile, sabe? Como você organiza o seu processo criativo no Vai Dar? Eu vou pedir pra ele responder na internet. Quando caiu a ficha de que você era um grande player na moda? Vamos terminar com o grande essa. player da moda. Você é o nosso maior player. Então, Não, na vamos ver verdade, as pessoas que me avisaram, né? Porque eu só tava fazendo roupa. Tava fazendo minhas roupas. Não, mas eu não posso. Assim, eu não posso não falar que tem uma certa importância. Claro, Não tem. Você fala, ai meu Deus, eu não sou ninguém. Não é? Existem pessoas que fazem diferença nos setores e tudo mais. E eu ouço isso, eu não tô falando isso porque eu acho, não sei o quê. Eu ouço um monte de gente falar, olha, eu só fui fazer moda por sua causa, eu só prestei atenção em moda por sua causa. Por sua causa, a minha casa é lotada de produtos seus, eu durmo com você porque a pessoa tem um edredom E eu tomo da café Zelo, eu com durmo ele. com você. Então, aconteceu isso, né? Sim. Aconteceu e acabou sendo exemplo para outras pessoas fazerem negócios Isso é na muito moda. bom, Mas Ale. eu vou contar uma última coisa Conta. referente a isso. Uma vez eu fui fazer uma palestra, acho que talvez no Espírito Santo, e daí no final da palestra as pessoas vêm conversar, tirar foto e tudo, e daí tava lá no fundo, assim, que talvez fosse a última pessoa que eu fosse falar antes de ir embora, era uma mulher, uma mãe e um filho, né? Não dava para saber se era mãe e filho, mas era porque depois eu soube. Então era assim, uma mulher e uma
Daí ela veio me perguntar se dava dinheiro, porque ela só ia deixar o filho dela fazer, para eu contar um pouquinho como que era a carreira de estilista, para o filho queria que eu convencesse a mãe e o pai para que ele pudesse fazer moda, entendeu? Eles foram lá para eu falar isso para eles. Então, Você mandou bem? eu falei, pelo amor de Deus, ele tem que fazer. Tem que Óbvio, fazer, dá gente. dá dinheiro. Eu vou desincentivar. Claro que não. Eu vou falar, não, tem que fazer. É um trabalho como qualquer outro. É uma profissão que tem vários perrengues, várias coisas legais, entendeu? Não é só esse glamour que falam, é muito mais perrengue do que glamour. É porque o resultado de uma coleção normalmente se mostra num desfile onde tem modelos e tem música alta, tudo. Então a pessoa acha que você fica o ano inteiro fazendo desfile. Só que assim, é super difícil pagar uma folha de pagamento, é super difícil você convencer as pessoas a entrar numa loja e saírem com um produto seu, porque esse produto que vai pagar a pessoa, nanana. Então é um trabalho como qualquer outro. Manter as lojas, treinar o vendedor, É tudo. difícil. Mas eu amei. Alright, babies. Ai, adorei. Gente, a gente vai voltar. Se mandem mais perguntas fofas, hein? Muito obrigada. Fofas, tá bom. Fofa. Muito obrigado. Obrigado a Obrigadíssimo. vocês, Ai, foi imagina. máximo.